Olá, Portugal. Alô, Brasil. Esta é Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 57 da Segundona Conect TV. Hoje vamos conversar com o Mister Manuel Carretas, das Mentes do Desporto, sobre a Segundona, e vamos ter Walter Colasso para analisar a quinta jornada da segunda fase com as ligas de ouro, prata e bronze. Hoje temos connosco o Mister Manuel Carretas, técnico da Associação Mentes do Desporto, para conversar sobre o clube e sobre a Segundona. Obrigado, Mister, por ter aceito o nosso Obrigado convite. eu. Mister, Obrigado eu quase pela no final da oportunidade. época, muito bem, e Mister, quase no final da época é que aparece o comandante da nau das Mentes. Quem é o Mister Manuel Carretas e como é que surgiu nas Mentes do Desporto? Olha, pois, como diz o outro, quem é vivo sempre aparece, não é? É isso. Ah, pois, a minha história do Mendes remonta à época passada, não é? Eu já tinha acabado a vida futebolística já há alguns anos e, entretanto, como conhecia alguns elementos da direção do Mendes que ele queria surgir de novo, digamos assim, com uma nova direção, um novo projeto, umas novas ideias, e eles falaram comigo se fazia sentido eu voltar ao futebol. Depois de algumas conversas, eu decidi voltar como jogador, porque gostei muito do projeto e gostei do entusiasmo, é pessoal da minha idade, digamos assim, e então abracei o desafio e tornei-me jogador. Foi uma época muito difícil, muito difícil. Fizemos 4 pontos na época regular toda. Entretanto, no fim da época, fui convidado para ser adjunto, ajudante, o que tiver que ser, do Mister Rui Zacarias, o qual aproveito já para mandar um grande abraço e por me ter dado a oportunidade de trabalhar com ele. Um, a fase seguinte, a fase de bronze, porque ficámos em último, fomos à fase de bronze. Já conseguimos fazer um brilharete, ficámos em primeiro da nossa série. Um, e pronto, no final da época, o Mister Rui Zacarias decidiu sair e a direção, muito arriscadamente, decidiu-me fazer o convite para ficar ao leme da Arriscou, né, equipa. Mister? É isso mesmo, foi um risco. Entretanto, eu tinha como condição um colega meu, um jogador também, o Max, de ficar como o meu adjunto. Eles disseram tudo bem, e falei com o Max e ele saltou de cabeça logo, ele até foi o primeiro, e eu depois fui no entusiasmo dele e também saltei, e pronto, e temos sido os dois inseparáveis, digamos assim, e temos tocado este barco à frente. Havia a questão do curso, não é? Que eu não tinha o curso. Entretanto, quando falei com a direção, eu expliquei, não é? Que não tinha o curso, nem sequer estava preparado para isso. Tirei o curso durante o verão e tinha que estagiar. Entretanto, é aí que entra em cena o Mr. Machado, que se prontificou a ajudar-nos e pronto, e ajudou-nos, mas depois por motivos profissionais teve que se ausentar e foi aí que surgiu o Mr. Nuno Benedito, que curiosamente é o Mister dos Benjamins B do João Moutinho, onde eu estava a estagiar, que pronto, que também se prontificou a ajudar-nos e pronto, o resto é história, digamos assim. Mas resumidamente foi assim que eu surgi. Foi isso. É como se fosse aqueles É. bebés que nascem por acaso, digamos assim. Mister, o projeto das Mentes do Desporto parece estar a criar raízes. Quais eram os objetivos e as expectativas para esta temporada? Epá, se eu disser que tínhamos grandes objetivos e grandes expectativas, estaria a mentir, não é? Ou seja, o nosso principal objetivo era continuar o trabalho que foi feito o ano passado, de alguma consolidação do projeto, de alguma credibilização do clube, tentar que olhassem para nós como nós realmente éramos e não como nos pintavam ou como fomos pintados antes mesmo desta direção.
Uh, e esse era o objetivo. E o objetivo também sempre passava por fazer mais do que a época passada. Uh, ou seja, porque na época passada correu tudo, as coisas correram bem, mas em termos de resultados correram mal. E nós sabemos que no futebol o que manda é os resultados é como se fosse um carimbo de qualidade do trabalho feito, e como não foi posto esse carimbo, ficou um pouco na dúvida ainda o projeto, apesar de estar no seu segundo ano, apesar de termos começado, acabado a época sem qualquer tipo de incidência. Os resultados não foram de todo esperados. Pronto, ou seja, convenhamos que essa mistificação ainda do que era menos desporto ainda continuou. Portanto, o que nós queríamos fazer era continuar a trabalhar o que tínhamos feito, melhorar classificativamente. Não estava à espera, eu próprio não estava à espera que fosse tão bom, não estava à espera que a equipa desenvolvesse tanto, não estava à espera que os jogadores desenvolvessem tanto, que tanta gente ramasse para o mesmo lado e pronto. Obviamente que há muito para melhorar, a nossa direção é muito pequena, tem pessoas que trabalham muito, o presidente, o João Nunes e o Gil, que entrou este ano, que têm sido inexcedíveis na ajuda que fazem ao plantel e a mim. Obviamente há muito caminho por percorrer, há muitas coisas que precisamos, há muitas coisas que é necessário, mas obviamente não é por falta de vontade e não é por falta de trabalho que não as temos, não temos porque temos 2 anos e há muita pedra para partir. Ora, aí está, mister. E nesta primeira fase, eu estou a ver que as mentes somaram 21 pontos, fruto de 6 vitórias e 13 empates, conseguindo tal apuramento para a Liga de Prata. Esse apuramento é um sinal de crescimento do projeto? É, claramente, crescimento do projeto e principalmente crescimento dos jogadores. Eu partilhei balneário com a maioria deles e parece e são jogadores novos. São jogadores novos. A entrega que eles têm, a vontade de ganhar, a vontade de competir, a vontade de comprovar. Esta época foi muito desgastante, tanto a nível físico como a nível psicológico. Felizmente foi uma época que foi em crescendo, foi em crescendo. Começámos mal, tivemos do início da época 2, 3 jogos que fomos sem guarda-redes. Não que não os tivéssemos, não tínhamos disponíveis, não tínhamos capacidade financeira para contratar 3, 4, 5 guarda-redes. Entretanto, as coisas depois começaram a encarrilar, os jogadores começaram a acreditar. É assim, não me canso de dizer, muitas vezes descredibilizados pela opinião pública, digamos assim. Mas há que tirar sempre o lado positivo disso. E eu acho que tirou-nos completamente da pressão de qualquer jogo. Nós fomos para qualquer jogo, sempre para ganhar, mas sabíamos que a pressão não estava do nosso lado. Não éramos nós que tínhamos de provar nada. Todos os outros clubes tinham mais história que nós, tinham mais reconhecimento que nós e eles é que tinham de provar. E dentro das quatro linhas, fomos sempre 11 para 11. E pronto. E às vezes ganham melhor. Mas, e mister, para esta segunda fase da Liga de Prata, o que é que se pode esperar das mentes? E já agora, como é que analisa os adversários? Isto depois de uma vitória contra o rival Carvoeiro e antes do jogo com o Padernense. Mas o Pois, que é que se pode esperar das mentes? é assim, nós somos um bocadinho o elefante em cima de uma árvore, não é? Mas quem tenha visto 2, 3 jogos nossos sabe perfeitamente que estamos cá por mérito próprio. Uh, para mim é muito gratificante estar aqui nesta liga, na Liga de Prata. Estou a defrontar treinadores com muita experiência. Estou a defrontar equipas com muita qualidade e que me faz ter que, como se diz, pá, tem que dar ao chinelo para poder acompanhar e para poder andar com eles, andar ali na luta com eles e desfruto de cada minuto do treino e desfruto de cada minuto do jogo e tem sido muito bom. Em relação ao Carvoeiro, dizer o quê? Uma excelente vitória. Na minha opinião, mais importante do que a vitória
é o facto de ter sido um jogo muito bem disputado. O Carvoeiro tem uma grande equipa, tem jogadores tecnicamente muito evoluídos. O Mister Edu e o Mister Mel espremem a qualidade dos seus jogadores muito bem. E nós conseguimos, volto a dizer, mais do que a vitória, conseguimos fazer com que seja um jogo difícil. Ou seja, jogar com medos do desporto é difícil. É difícil. Já foi o tempo em que o jogo do Carvoeiro ou dessas equipas por mais conceituadas que vinham jogar com medos do desporto era para cumprir calendário e hoje em dia isto, por exemplo, é um derby e agora acho que já é digno de derby. Acho que já é digno desse nome. Já não é fácil disputar um jogo com medos do desporto eh, e cada vez vai ser mais difícil, acredito. O Padernense, pois o Padernense é treinado por mais um monstro do futebol algarvio, o Mister Nelson Moutinho, e também tem grandes intérpretes. E resta-nos a nós continuar a trabalhar. Nós sabemos que dentro do nosso estilo de jogo e dentro do nosso futebol, nós temos que querer muito, porque do outro lado há sempre muita qualidade e pronto, e nós vamos disputar este jogo e vamos ter que estar ao melhor nível para defrontar o Padernense. Qual é a sua análise aos adversários nesta Liga de Prata? Quem é que, para si, é a melhor equipe? Ah, é pergunta difícil. Pergunta difícil. Eu gostei muito do Sambrazense e gosto muito do Carvoeiro. Eu gosto muito da equipa do Carvoeiro. Conheço grande parte dos jogadores e acho que lá está, tem muita qualidade, tanto o Sambrás como o Carvoeiro. E, Mister, agora um olhar crítico sobre a segundona, as virtudes, os defeitos da competição e as necessidades de melhoria. Quando eu pergunto isto, isto é ao nível da organização, competitividade, infraestruturas, arbitragem, tudo que gira à volta da segundona. Opa, em relação à arbitragem, é daqueles casos que tinha tanto para dizer que acho que fazíamos um programa só para isso. Mas eu também não sou de chorar sobre o leite derramado e muito menos sou de me fazer de coitado. Apenas em relação à arbitragem é dizer que isto é o normal do futebol. Acontece na Champions, acontece na Primeira Liga e também vai acontecer na Segunda Distrital. Ou seja, temos grandes clubes, temos clubes mais pequenos. Às vezes, em caso de dúvidas, é mais fácil errar com uns do que errar com outros. Pronto, e nós temos hoje em dia no Algarve árbitros muito jovens e árbitros que por vezes não sabem lidar com, ou ainda não sabem lidar com a pressão de ter que decidir rápido. E por vezes, quando temos que decidir rápido, decidimos, às vezes não a decisão certa, mas a decisão mais fácil de tomar. Mas pronto, temos que viver com isto e, é seguir, é seguir. Não é por isso. Não vou dizer que se não tivesse tido erros de arbitragem estava no ligador, longe disso. Mas pronto, é algo que temos que, e é o que eu tenho incutido aos meus jogadores. Temos que ser mais fortes, temos que ser fortes em relação a isso também. E pronto, e não vale a pena mandar vir com o árbitro, ofensas ao árbitro, vermelhos e eu ser expulso, direção ser expulsa. Graças a Deus nunca aconteceu. Esta época tenho um amarelo porque no último jogo contra o Carvoeiro, em que empatámos 2-2 e garantimos a Liga de Prata, dei 2 passos dentro do campo e pus-me de joelhos. O árbitro disse que eu invadi a zona do campo e deu-me um amarelo. Tudo certo. Gostava eu de levar esses amarelos todos os jogos. Mas pronto, de resto, em relação à competitividade, eu compreendo, eu tenho visto, obviamente acompanho os vossos programas e tenho visto os testemunhos de outros treinadores e efetivamente este caso da Liga de Prata acaba por ser um pouco jogar e treinar sem um objetivo claro. Liga de Prata e a Liga de Bronze serve para quê? Serve para competir. E estamos cá para competir e competiremos até ao fim.
mas não existe um propósito, digamos assim. Na Liga de Ouro, sim, existe um propósito e tá bem explícito. Na Liga de Prata e na Liga de Bronze, pronto, é o que é. Mas volto a dizer, a mim está-me a dar um gozo. Estou a aproveitar cada jogo. Mas pronto, em relação a outros assuntos que também já vi aqui tratados epá, e que efetivamente é verdade. Não me faz muita comichão, mas percebo que clubes que lutam por outras coisas possam se sentir, digamos, melindrados. É as questões da gestão das equipas B. Eu acho que tem que ser feito, deveria ser feita de outra forma, porque para nós treinadores é diferente eu jogar com o Carvoeiro, sei que mais A menos B, aquela é a equipa deles. Jogar contra uma equipa B, eu nunca sei se vou defrontar uma equipa B ou uma equipa A disfarçada de B, não é? O que há certas alturas determinantes da época em que mais jogadores, menos jogadores, pode desvirtuar um bocado a tabela classificativa. Mas como eu disse, quer seja da A, quer seja da B, nós só temos é que jogar e só temos é que tentar participar e ir à luta. E, Mister, e em relação à Liga de Ouro? Que projeção faz dessa prova e quais os principais candidatos? Recordo, Armacenenses, Sultano B, Guia, Quarteira, Lagoa B, Sinense. A Liga de Ouro está uma liga bastante rasgadinha. E sempre que a gente acha que é este que vai subir, passado uma ou duas jornadas muda tudo. E a verdade é que eu não lhe consigo dizer como é que eu acho que vai estar a classificação daqui a 15 dias, quanto mais quem é que vai subir. Eu só posso falar das equipas de Essa é que fronteio, não é? Eu só posso falar das equipas de fronteio. Lagoa B, Armacenense e Guia. A Armacenense é uma super equipa. É uma super equipa, é uma super estrutura. O Guia também é uma equipa mais batida, digamos assim, que pelo menos aquilo que é a minha percepção, uma equipa mais experiente, mais batida, mas o Armacenense tem uma qualidade individual que é fora da nossa órbita. Portanto, eu acho que o Armacenense é claramente candidato a subir. O Lagoa B é aquela situação. Eu já os vi fazerem jogos, Deus me livre, e já vi fazerem jogos um pouco menos bem conseguidos, mas sim, o Armacenense mantém aquela bitola qualitativa e exibicional bastante elevada. E agora, Mister, em relação ao futuro, a próxima época já está a ser planeada? Já, claramente. Como eu costumo dizer, para mim, eu levo esta frase de prata uma pré-época, digamos assim. Ou seja, é aqui que eu estou a ver com quem posso contar, quem é que tem unhas para tocar guitarra, não é? Como costuma dizer. Felizmente, o Mentes do Desporto já começa a ser um clube atrativo para os jogadores. Ainda agora nos conseguimos reforçar para esta fase. Na minha opinião, o principal para mim é manter o núcleo da minha equipa. Isso era o meu principal objetivo. Sei que grande parte do plantel quer ficar, porque confiam no projeto e porque não também confiam na equipa técnica e sabem que podemos levá-los para patamares mais elevados. Sei que porque falam comigo e sabem que estão abertos a isso. Já foram alguns jogadores abordados para outras equipas, e inclusivamente para equipas da Primeira Distrital. Fico contente com isso. É uma faca de dois gumes, não é? Por um lado é chato, por outro lado é sinal que o trabalho está a ser feito e eles estão a evoluir e pronto, e são bons jogadores. E tenho muito orgulho no percurso que eles estão a fazer. Obviamente, gostava muito que pudessem percorrer mais um pouco da estrada comigo, mas se não for possível, cá estaremos para fazer uma nova equipa. Eu, no início da época, tive
tive treinos de captação com 42 jogadores, portanto, se eu tiver que partir pedra novamente, lá vai ter que ser, verdade? Não, mas realmente mais importante do que reforços, do que nomes, é manter os que cá tenho, porque confio demasiado neles. Mais vale consolidar o processo, não Isso é? mesmo. Ou, Isso mesmo. ou já estão a pensar na Liga de Ouro para a próxima época? O Gil, o nosso diretor, já está a pensar, mas eu acho que a gente tem que ser um passo, uma consolidação. Exato. Um passo, uma consolidação. Eu sei que pronto, a direção e isso tudo quer sempre mais e quer sempre melhor. Eu também quero, atenção. Se me propuserem a ligador para o ano, eu assino já. Mas pronto, mas é como a Miri disse. É consolidar, é consolidar. Eu creio que a próxima época será uma época de consolidação. Muito bem. E agora uma pergunta de Walter Colasso. Walter? Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Mister. Boa tarde. Eu tinha aqui uma coisa preparada para tentar perceber também, porque eu por acaso vi dois jogos e meio do Mendes este ano. E o primeiro jogo, que me levou a dizer aqueles disparates do Algarvense e não sei o quê, não parecia realmente uma equipa organizada. E esta ideia veio um bocadinho pré-concebida do projeto do Mendes anterior, que eu também me lembro como é que era. E não era bom. E então, passado 5, 6 jornadas, realmente mudou um bocadinho a forma. E o que eu queria tentar perceber e perguntar é, o que é que mudou? Mudou a estrutura tática? Mudou a entrada de alguns atletas? Porque eu costumo dizer aqui muitas vezes, não há equipas más, há equipas desorganizadas. No segundo jogo que eu vi do Mendes, por exemplo, o Guias, já me pareceu completamente diferente. Agora, os resultados depois estão à vista. E eu queria saber foi de repente, mudou, ou alguma coisa mudou, entraram alguns jogadores que acrescentaram outra qualidade, ou foi um crescimento natural da equipa? Apesar de parecer um bocadinho de repente, porque 5, 6 jornadas andaram um bocadinho ali debaixo d'água e depois a partir daí foi sempre crescente, com resultados sempre consistentes e com resultados equilibrados mesmo quando perdiam. Sim, Walter, olha, obrigado pela pergunta. Até foi um tema que eu não abordei. E assim, é preciso entender todo o contexto do clube, não é? A gente tantas vezes ouve dizer que é um clube mau, que não tem organização, etc, 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 vai ficando incutido em nós próprios de que somos isso. E então acabamos por ser um bocadinho coitadinhos quando não temos nada de coitados. Foi difícil no início da pré-época, como eu lhe disse. Eu estive na pré-época com 40 e tal jogadores. É difícil montar uma base de uma equipa. Uma coisa por exemplo, é eu este ano. Eu este ano quero manter um núcleo duro e vou acrescentar a qualidade em setores que eu acho que sejam necessários. Eu, o ano passado, foi tudo completamente novo. Tenho jogadores que nunca foram federados e jogam, e esses jogadores depois têm que ter o seu processo, têm que ter o seu tempo, e eu acho que as fases de aprendizagem em tudo o que fazemos têm o seu tempo, e infelizmente, no futebol às vezes não temos o tempo necessário para trabalhar aquilo que nós acreditamos, mas felizmente no meio do desporto deram-me o tempo. Como eu vos tinha dito, também houve contingências, lá está, fomos jogar sem guarda-redes e hoje em dia tenho 2 excelentes guarda-redes à minha disposição. Ou seja, a realidade também foi diferente. Entrada de jogadores novos, entraram 4 quando fomos para a fase, quando começou a fase de prata, mas até à fase de prata foi o plantel que começou, foi o plantel que acabou. E Mas aí sim, mas já todos. havia essa evolução. Já. Mas eu acho que foi mais uma evolução. Eu percebo que parece um bocadinho ritualista, mas eu acho que foi uma evolução mais interior do que propriamente exterior. Claro que fomos aperfeiçoando táticas, claro que fomos. Nós por acaso, por exemplo, somos uma equipa que jogamos com 3 táticas. E eu às vezes meto as 3 no mesmo jogo. Ou seja, porque eu sou apaixonado
pela tática. E eu acho que o jogo tem 90 minutos e 90 minutos não são iguais. Portanto, a equipa não se pode comportar ao primeiro minuto e ao 90º minuto da mesma forma. Se não se deve comportar da mesma forma, eu também não posso comportar da mesma forma durante 90 minutos. Portanto, eu acho que a equipa precisa constantemente de ajustes. Se a outra equipa mexe, se entra um jogador mais rápido, se entra um jogador mais alto, e eu tenho que ir lendo o jogo e tenho que ir alterando as circunstâncias desse mesmo jogo. E essa evolução eu também fui fazendo, eles foram fazendo, eles foram melhorando, eu acho que fui melhorando também um pouco, e pronto, e essa congruência toda de forças, essa mecânica que foi fazendo as rodas movimentarem-se com menos sobressaltos, foi aquilo, vê-se, e concordo contigo, Colasso, ver um jogo nosso, as 5 primeiras jornadas, e ver o nosso jogo contra o Carvoeiro no sábado, parece outra equipe. E não é. Ó, mister, agora aqui uma pequena brincadeira. Diga. Pôr a malta já em sentido, porque quando os misters vêm cá no jogo a seguir levam com a martelada. A semana passada veio cá o mister do Carvoeiro, houve outra equipa que deu logo a martelada. O mister Marreiros veio cá todo contente, toma, na fim de semana a seguir. Portanto, cuidado aí, que a gente estamos como gato preto. Os treinadores vêm cá falar com a gente. Mas posso dizer uma coisa, Walter? Claro. Sempre que os misters vieram cá, a equipa que jogaram a seguir foi contra o Mendes. Epá, foi. Então está explicado, não é? O Padronense, veio cá o Motinho, empatámos com ele. Depois veio cá o Mister do Campinense, não me estou a recordar o nome, empatámos com eles. E depois veio o Carvoeiro. Portanto, temos uma parte da culpa desse gato preto. Então está explicado. Mas pronto, espero que tenha acabado. Espero que tenha acabado. Hoje é, porque agora vem aí o Padronense. E mesmo, é isso mesmo. Faltou dizer alguma coisa? Olha, não faltou dizer nada, mas se me pudessem dar aqui só 30 segundinhos para alguns agradecimentos nesta época que foi muito difícil, como eu disse, foi muito intensa. Gostava de agradecer do fundo do coração ao Mr. Eduardo Machado, que é o Mr. Da Associação de Futebol de Setúbal, que me ajudou imenso. Ele não é da associação, trabalha em clubes da associação, ou já trabalhou em muitos clubes da Associação de Futebol de Setúbal, no Comércio e Indústria, no Palmolense, recentemente no Botafogo, e passámos muitas horas a conversar sobre táticas, sobre motivação, sobre pessoas, sobre jogadores, tudo, e foi muito gratificante. E não posso deixar de falar do Nuno Benedito, que também foi inexcedível, e que é um treinador que eu acho que vai ter muito boa carreira no futebol, se assim lhe permitirem. E um grande abraço para o Max, que é o meu braço direito, e sem ele eu não sou nada. Ora, aí está, Mister. Mister, agradeço a sua presença, desejo de sucesso e boa sorte para o que falo. Muito obrigado. Walter, boa sorte aí para o novo projeto, hein? Vê se faz umas visitinhas para comentar os jogos do Mendes. Vai lá. Grande abraço, bom. Mister, muito obrigado. Muito bem, vamos continuar com o programa, agora com o Walter Colasso, para analisar a 5ª jornada das ligas. Olá, Colasso, bem-vindo. Algum comentário de abertura? Olá, Emílio. Sim, aproveitar aqui estes pequenos segundos que eu tenho sempre e cortar um bocadinho, infelizmente, esta boa disposição, para falar um bocadinho daquilo que, rapidamente, curto e grosso, do que se passou num campo em Lagos com uma situação que é de evitar, em que aconteceu pessoas acredito que encarregadas de educação, pais, envolveram-se num conflito cá fora, e eu acho que isto não tem nada a ver com futebol, isto tem a ver mais com a lei e com a IPDJ, e temos de criar qualquer coisa na lei que consiga controlar este tipo de situação, e este fenómeno que é o acompanhamento quase a 1000% dos pais aos seus filhos, que eu acho bem, que também sou pai, mas depois muitas vezes leva a ter pessoas em contexto
em contexto desportivo, nomeadamente do futebol, que não estavam habituadas a lidar com este tipo de fenómeno e que se comportam de forma desadequada e que tem de haver uma forma na lei que seja castigadora a sério para isto. Mesmo porque é inconcebível adolescentes não acabarem o jogo porque as pessoas cá fora se envolverem em pancadaria. Isto é recorrente, nesse dia apareceu em Lagos, aparece em todo o lado, mas cabe, parece-me, ao Estado português, o IPDJ, de arranjar uma forma de castigar severamente esta situação, e obviamente nem estou a falar de castigar clubes, temos de castigar as pessoas e se calhar arranjar maneira de estar previsto na lei este tipo de comportamento junto de crianças que é inadmissível. Também, e desta vez foram pais e filhos e adeptos, foi tudo. Infelizmente. Foi uma coisa linda de se ver. Muito bem. E vamos para a Liga de Ouro, que continua a ferver. E esta jornada voltou a baralhar tudo e a relançar a emoção competitiva. Na Liga de Ouro, a quinta jornada, os armacenenses de Rui Alves receberam o Lagoa B de José Araújo e venceram por 3-2, subindo ao lugar de apuramento. A União Messinense de Luís Coelho visitou o Quarteira de Carlos Mota e venceu por 1-0, obtendo a primeira vitória. O Loutano B de Dante Urdes recebeu o Guia de José Viegas e perdeu por 2-1. O Verdão não podia perder e venceu, enquanto o Loutano sofreu a primeira derrota nesta fase. Na próxima jornada, primeira na reta final, vamos ter Messinense Lagoa. Na primeira volta, o Lagoa venceu por 1-0. O Quarteira Guia, o Quarteira venceu por 3-1. E o Loutano B, Armacenenses, que empataram na primeira volta a 2 golos. Só jogos grandes. Plácio. É assim, eu na outra fase, na fase regular, ainda tinha desculpa da malta apertar comigo e rir-se dos meus disparates. Agora é quase impossível eu acertar, porque estão agora esta semana, os de baixo ganharam todos os de cima, o Messinense ganhou, o resultado fora. Quem esperava isto? Nem o Emílio, que é um guru aqui do futebol gravio, esperava. E se disser que estava a contar, a gente mete já aí à frente de um projeto ambicioso para a subida de divisão, porque é impossível a gente adivinhar. Começando pelo Quarteira, com o Messinas. Excelente resultado para a malta do Messinense. Um Guia a ganhar num jogo que foi muito difícil em Lolé e que o Guia conseguiu ganhar no final do jogo, 92, salvo erro. Cruzamento do lado direito, um gol do Vila, que é um atleta que é muito forte dentro da área. É um jogador que também se soube reinventar à medida que a idade foi avançando. Quando ele joga longe da baliza, apesar de ser eficaz e de passar bem, acaba por não ter tanta influência no resultado. Quando o Vila joga ao pé da baliza, espera-se sempre golos. O Armacenense com o Lagoa. O jogo em que o Armacenense, pelo que as minhas fontes me forneceram, a informação que me forneceram, o Armacenense foi mais forte, mas que na fase final depois o Lagoa faz o 3-2 e que se houvesse mais um bocadinho de jogo podia ter acontecido outro tipo de resultado. Dizer que os artistas, os verdadeiros jogadores começam a aparecer nesta altura, o Sandro semana passada, o Januário esta semana outra vez, proporcionando ao Armacenense uma vitória e a subida ao lugar que dá acesso à primeira divisão. Emílio, peço desculpa. Emílio, aqui um à parte, uma coisa muito engraçada. Para vermos a competitividade e para ninguém me poder acusar de eu dizer disparates e falhar os resultados todos. Uma pergunta aqui para a malta, para os nossos telespectadores e para o Emílio. Na fase 2, vocês sabem quem é que é a equipa menos batida? Você faz ideia, Emílio, qual é a equipa menos batida? Não, por acaso não reparei nesse problema. O Messinense está em último. Só se a gente virar a tabela ao contrário. O Messinense, para vocês verem a competitividade desta fase de ouro, o Messinense está em último e é a defesa menos batida. Isto é uma coisa louca. Portanto,
é normal que eu comece a cada dia falhe mais. E Colasso, e para a próxima jornada? Para a próxima jornada, Expectativas, parece. começa-me logo a dar graça, porque eu não sei o que é que é de dizer. Porque é assim, um Armacenense vende 2 vitórias seguidas. Um Loutano que acaba a fase da equipa A e que podem encaixar aqui alguns jogadores. É provável que eu tenha de apostar na vitória em casa do Loutano, porque eu acredito que agora a equipa principal não estando a competir, há atletas que vêm descer e que vêm novamente desfraldar a verdade deste campeonato. E tem sido injusto com o Loutano, porque o Loutano que jogou e com o Mr. Dan, porque os miúdos que jogaram agora contra o Guia fizeram se calhar suficiente também para ganhar o jogo. Excelente qualidade de miúdos. É mesmo para isso a equipa B. E inclusive com estes miúdos o Loutano também se calhar tinha passado quase certeza à fase onde está, porque estes miúdos, mesmo sem a ajuda dos outros atletas que vêm de cima, porque estes miúdos têm muita qualidade. E quando eu às vezes falo é mesmo pela verdade desportiva no campeonato e não por não gostar, porque, por exemplo, estes miúdos que jogaram contra o Guia têm muita qualidade e merecem estar onde estão. Nada a dizer. Eu acho que o Loutano agora pode conseguir ganhar o Armacenense e quebrar um bocadinho esta fase, apesar do Mister que cá teve hoje ter muita razão, porque o Armacenense tem atletas com qualidade individual diferente que podem mudar isto que eu estou a dizer. Um quarteiro guia jogo do mata-mata, ok? Quem cair parece-me que fica derradeiramente afastado. Um Messinense que vem mobilizado desta vitória, que é a melhor defesa deste campeonato, que eu já tinha dito que estavam completamente fora, derivado de várias coisas, aos pontos que contam, apesar de eles ainda estarem longe, mas imagina que o Messines, agora, um resultado em casa, o Messinense ganhar ao Lagoa, não é de estranhar a ninguém. E aí fica com 7 pontos, que é mais que o Guia até agora. E é igual ao Quarteira. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acredito que o Messinense vai ver aqui outra vez e o Messinense vai ganhar ao Lagoa. Apesar de eu achar que já não chega para aquilo que o Messinense pretendia. Vamos ver. E agora vamos para a Liga de Prata e quinta jornada. Na quinta jornada da Liga de Prata, o Sambrazense caiu com estrondo na primeira saída e as Mentes venceram o derby. O Estrela Bensafrim de Miguel Marreiros recebeu o líder e brindou com um triunfo por 4-2 sobre a União Sambrazense de Fábio Teixeira. As Mentes do Desporto de Manuel Carretas receberam o rival Carvoeiro United de Eduardo Marques e venceram por 2-0. O Padernense de Nelson Moutinho visitou o Campinense de Paulo Cavaco e venceu por 2-1. Na próxima jornada vamos ter Campinense Bensafrim. Na primeira volta o Campinense venceu por 1-0. Mentes do Desporto contra o Padernense. Na primeira volta o empate é 1 golo. E Carvoeiro Sambrazense. O Sambrazense venceu o primeiro jogo por 2-1. Comentário. Oi, Mídio. Então diga-me lá você, se a semana passada a gente tivesse feito aqui um toto distrital, se você dizia que o Campinense perdia em casa com um Padronense que tem treinado com muito poucos jogadores, um Bessafrim metia 4 nesta equipa que não pertence a esta fase, e comentes um projeto ainda bebé, e ganhava clean sheet ao Carvoeiro, que é o colega do lado. Ninguém diria isto. Epá, nem eu também digo. O facto é que aconteceu. Portanto, o que é que eu posso dizer? Posso dar os parabéns a um Padronense que foi buscar uma excelente vitória fora que ninguém esperava. O nosso convidado do Bessafrim, vitória brutal de uma equipa que eu achava que não ia perder pontos nesta fase. Esta vitória é espetacular. E o Mendes, que é uma equipa que mudou completamente o paradigma para mim, não sei se o Mister depois conseguiu fazer uma lavagem àquela gente e que agora vai ser uma equipa a contar para tudo. E é muito provável que isso vá se refletir já no campeonato do ano que vem. Em relação, e antecipando-me já aqui à jornada, agora só falta dizer que um Campinense, depois deste resultado horrível em casa, e depois e o Bessafrim com um grande resultado, eu não posso vir aqui dizer que o Bessafrim vai perder em Lolé. E não vou dizer.
Acho que o Bessafrim vai ganhar em Lolé. Acho que o Mentes vai ganhar a um Padronense. E eu acho, eu acho que o Sambrazense, aqui para apostar numa surpresa, apesar do Carvoeiro ter perdido, o Sambrazense veio desta derrota e eu acho que agora pode perder novamente ali para os lados de Lagoa. Pois tudo é possível. E agora vamos para a Liga de Bronze, que regressou com a quarta jornada. E na quarta jornada desta Liga, o Alvorense assumiu a liderança e ultrapassou o Faro e Benfica. Portanto, o Alvorense de Carlos Silva recebeu o 4 Cubo de Paulo Lopes e venceu por 3-1. O Marítimo Olheirense de Ricardo Viegas recebeu o Adiaxer B de Daniel Moreira e venceu por 5-2. O Faro e Benfica e o Silves B estiveram de folga. E na próxima jornada vamos ter a Silves B com o Marítimo Olheirense e Faro e Benfica com o Alvorense. Aqui um jogo importantíssimo com os dois primeiros classificados. Comentário. Emílio, o Alvorense já calculava, e se calhar sem pressão, eu não sei se houve alguma alteração de estrutura técnica ou alguma coisa. O Alvorense é um projeto, como eu já tinha dito aqui, que tem mesmo pela muitas pessoas que acompanham lá a equipa, que tem de mudar, tem de melhorar para o ano. Às vezes não precisa olhar para o Mendes, que não é muito longe, olhar para eles e ver como é que eles fazem, sem poucos recursos financeiros ou nenhuns, e conseguiram ser organizados. Portanto, espero bem, eu gosto muito de ver o futebol Alvor, espero bem que eles consigam fazer aquilo que estão a fazer agora, melhoraram bastante e ser uma equipa bastante competitiva, para termos ainda mais uma zona do Barlavento, ainda mais, ou a imagem da Sotavento, com mais equipas a tentar lutar pelos primeiros 3 lugares. Isto se a Associação de Futebol do Algarve se lembrarem manter este modelo competitivo, que é só horrível. Se eles decidirem mudar, parece-me que havia uma forma de repensarem um modelo competitivo diferente, para depois não haver estas fases de ouro, de bronze, de prata. A de ouro realmente tem muito, muito interesse, mas as outras acabam por deixar de ter. Grande vitória do Alvorense, também não se esperava outra coisa. Não esperava, era por a vitória do Marítimo com um resultado tão expressivo, para ser sincero. Apesar de parecer que o Odiaço já deve estar a meter muitos, já deve estar a meter muitos miúdos, inclusive miúdos que vêm de baixo, dos escalões ainda abaixo, a rodar, que é para eles irem ganhando calo. Jornada que vem, um Silves Marítimo, parece-me que vai ser um jogo difícil, mas parece-me que vai ser um jogo com muitos golos, que pode cair para o lado do Marítimo, que vem moralizado por este resultado, e um jogo escaldante, na horta da área, entre o Faro e o Benfica e o Alvorense, malta rija, e que se fosse noutras circunstâncias, noutra fase de ouro, e ele lutar pelos outros objetivos, aquilo até era a ferro e fogo. Mas será certamente um jogo interessante. Eu acho que, claramente, apesar do Alvorense ser uma equipa bastante melhor que o Faro e o Benfica, o fator casa vai mandar. Encarnados contra encarnados. E vamos para a lista dos melhores marcadores, com o Sandro Cabral na primeira posição, Sandro Cabral do Guia, com 23 golos, seguido por 3 elementos, todos com 17 golos. Tiago Pelé Costa, dos Armacenenses, Juninho Paraíba, dos Armacenenses, e André Sustelo, do Messinense. Agora vamos aos destaques. Emílio, não posso deixar de forma nenhuma o destaque, não passar pelo Januário, porque teve uma influência grande no resultado. Destacar também a vitória do Messinense, que vinha de gatas e que voltou-se a levantar, e que se esta semana ganha, começa a correr para a frente outra vez. E deixar aqui uma nota de destaque também ao Vila, do Guia, que também decide o jogo, e que às vezes passamos por 3 e 4 jogos com exibições menos conseguidas, mas quem trabalha acaba por as coisas acontecer, e ele acabou por definir o jogo. É um jogador que, se jogar o pé da área, é um jogador, pode ser um jogador decisivo para esta fase e para os objetivos do Guia Futebol Clube. Bem, agora resta aguardar por esta escaldante jornada. Obrigado, Walter, pelos comentários. Terminamos aqui a nossa edição. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores, e nós voltamos para a semana.